Estamos de volta aqui com você, fazendo agora a apresentação, um resumo da nossa unidade 3. Gente, a nossa unidade 3, nós vamos trabalhar com a importância das normas, rotinas e trabalho. Também vamos enfocar racionalização, fluxograma e a disseminação das informações ao longo de toda a estrutura administrativa, né? Como é que nós vamos trabalhar isso? Inclusive, vamos passar para você. Esse módulo é o módulo que eu vou usar muito, a minha experiência aí no Distrito Industrial de Manaus, como consultor, vou trazer a experiência da Petrobras, né? O que eu fazia antes de tomar uma ação efetiva, né? Eu usava toda uma estrutura para saber antecipadamente, ter uma noção pelo menos do impacto da minha decisão, e aí eu reformulava ou não a implantação dessa decisão. É uma questão que às vezes você não encontra nos livros, tá? Então, no módulo 3, gente, nós vamos trabalhar muito com as experiências que eu vivi fazendo consultoria na Petrobras. Ali na Petrobras, nós fomos contratados para fazer análise dos processos organizacionais de 4 áreas importantes e estratégicas para a empresa, e nós vamos trazer para você como foi que nós fizemos essa análise. A área, eu até anotei aqui, nós trabalhamos no departamento de gestão de demandas, gestão de compras, gestão de fornecedores e também no desembaraço fiscal e aduaneiro. Foram as 4 áreas. Então, ali nós fizemos inicialmente todo um planejamento e nós tivemos, gente, que elaborar uma metodologia. Eu chamo a tua atenção para isso, né? Tanto vocês recebendo um serviço quanto sendo um prestador de serviço na área de processos, é muito interessante que você tenha uma metodologia. Por quê? Porque com a metodologia, ambos vão poder ver, você como prestador de serviço ou tomador de serviço, vão poder ver o seguinte: como é que o trabalho vai acontecer, passo a passo. Ok? Então, você, sendo prestador de serviço, você vai mostrar para o teu cliente como é que o trabalho vai ser feito. Isso aumenta a credibilidade, reduz as lacunas, as possibilidades de erro, porque você tem um guia. Então, no caso da Petrobras, nós desenvolvemos uma metodologia, que era a metodologia para análise de processos empresariais, que eu chamei de MAP, né? Essa metodologia ela vai ser disponibilizada para você. Você vai ter o link para acessar essa metodologia. Já no nosso PowerPoint você pode acessar e vai ver cada etapa dessa metodologia, desde a primeira fase dela, que é a formação da equipe. Você vai fazer um planejamento, então ali tu vai formar uma equipe e eu mostro para você como é que tu escolhe os membros da equipe, qual o perfil que tu queres em cada um, para ter um perfil global da equipe, para atender a demanda específica para o qual você foi contratado. Tudo isso tu vai ver com detalhes aí, né, para facilitar o teu trabalho, quer seja de análise, quer seja do recebedor do benefício. Então, essa metodologia, eu peço que tu, ao longo do nosso curso, estude cada etapa e até melhore para ti, porque é a metodologia que eu desenvolvi na Petrobras e que eu uso nas minhas consultorias, porque ela me permite ver. No primeiro momento, eu monto a minha equipe, faço o planejamento, apresento esse planejamento para o meu tomador de serviço, ele consegue ver etapa, ele consegue dar sugestão, e aí eu já vou tomando as opiniões dele para reduzir barreiras. Aí depois eu analiso a parte estratégica da empresa, ou seja, missão, visão e valores. Isso é importante para eu saber o que a empresa está pensando. Para na hora em que eu for analisar o processo, eu saber se aquilo que está sendo executado no nível operacional, é aquilo que se tem como definido expectativa dos diretores, dos acionistas, enfim. Essa integração é importante. Então eu consigo ver tudo isso. Aí, na última fase, eu implanto. Só que para implantar, eu tenho que preparar o meu tomador de serviço. Então eu tenho uma linguagem específica para o corpo estratégico, é diferente da linguagem que eu vou usar para preparar o corpo operacional, porque você está tirando pessoas da zona de conforto, você está trazendo novos métodos e essas pessoas precisam estar preparadas para isso. Então não é só mudar o método, e sim toda uma infraestrutura para isso. E eu vou colocar ali como é que eu fazia, vou transferir para vocês a minha experiência, né, numa empresa grande como essa, inclusive o fato de que muitas vezes para reduzir as diferenças ou possíveis resistências na hora de implantar, eu preparava a coleta, eu
produzia os novos métodos, eu reunia os meus stakeholders, né, os meus tomadores de serviço, os técnicos, os gerentes, enfim, e eu apresentava a nossa proposta. E ali eles iam dando as sugestões deles. E na medida que eles iam dando as sugestões, eu ia anotando, ia discutindo, incorporava ou não, mas no final dessa reunião eu dizia que o método doravante não é mais meu, e sim nosso. Portanto, eu estava quebrando a resistência. E na hora de implantar, eu tinha vários aliados. Isso é interessante, porque de repente tu chega lá com o método, quer implantar, vai gerar resistência, porque eles vão dizer, não, mas ele está me enfiando de goela abaixo, não é uma linguagem bem básica, mas isso é o que acontece no dia a dia, né? Porque você está tirando pessoas da zona de conforto. Lidar com processos novos é isso, né? Você está tirando pessoas da zona de conforto. Então, essa metodologia, eu já antecipo aqui o apelo a que você dê muita atenção a ela. E eu vou deixar o link, já está no material em PowerPoint, você pode acessar. Depois nós vamos estudar fluxograma. Os tipos de fluxograma, e tem um que eu adoro, que é o fluxograma vertical, porque ali tu tem a OTID, eu criei a OTID, que é a abreviatura de operação de transporte, de inspeção, de demora e de estoque. Eu criei a OTID, ok? E quando eu pedia para um funcionário meu, como gerente no distrito, fazer uma atividade, que ele me trazia o fluxograma vertical, só em olhar o comportamento da curva, eu já sabia se aquele método de trabalho que ia desembocar no processo, ele estava ou não saudável. Então, se tem um processo com muita demora, muita espera, esse processo não está bom. Agora, se tem muita produção e muito transporte, significa que está tendo fluidez. Esse processo já me chama a atenção, né? Já posso pensar que ele está bem. Aí eu vou analisar o processo para ver os detalhes e eliminar tempos mortos. Mas se há muita incidência de demora e de espera, eu nem olho o restante, nem perco tempo, chamando ele melhorar o processo, porque eu sei que está bom. Afinal de contas, nós estamos na empresa sendo pagos e pagando os funcionários para que haja fluidez. Senão eu não tenho o produto final à disposição no tempo e na hora certa, cumprindo aqueles requisitos básicos de produto certo, na hora certa, na quantidade certa, com a qualidade certa, tudo pelo menor custo possível. E no final, nós vamos trabalhar com avaliação de desempenho, por isso que eu vou deixar o link da minha tese de doutorado, né, para que tu possas ter um estudo aprofundado de avaliação de desempenho. É fundamental tu saber quais são as categorias de desempenho, como tempo, qualidade, custo, produtividade, e os indicadores de desempenho, que é efetivamente aquilo que você mede. Se tu não tens um sistema de avaliação de desempenho, a tua gestão já está comprometida, tenha certeza disso. Tudo bem? Então, tudo isso nós vamos analisar aqui na unidade 3. Eu te espero lá para nós terminarmos a unidade 3 já muito mais bem preparado para o nosso ambiente de trabalho no tocante à avaliação de desempenho de processos organizacionais. Até breve!